Então eu vou ler apenas 2 versículos do Salmo 136, que diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Graças aos poderosos de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade, né? A instabilidade, ela cercou a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de insegurança, né? Se nós analisarmos nos últimos 2 meses, mais ou menos, o mundo ele cercou-se de insegurança. Nós vemos a insegurança geopolítica, onde todas as nações elas vivem um clima de instabilidade. Nós vemos a instabilidade cercar a nossa nação em todos os poderes, poderes executivo, legislativo, judiciário. Nós vemos uma instabilidade financeira alcançando as famílias, as pessoas. Nós vemos que a instabilidade ela está fazendo parte do nosso cotidiano, pelo contexto em que a gente vive, pelo momento histórico em que nós estamos atravessando. Os historiadores dizem que nós não tivemos ainda um momento nessa proporção global, de tamanho, de um tamanho tão expressivo, global, como nós vivemos no dia de hoje, no tempo presente. E é natural, então, que essa instabilidade ela alcance as nossas vidas. Estamos vivendo a instabilidade nas relações familiares, a insegurança, o medo, o que será da nossa vida, o que será das empresas, o que será dos empregos, dos sonhos, dos projetos, o que será do nosso dia a dia. São perguntas que nós não temos muita resposta hoje, por conta de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Todo esse cenário, toda essa situação, ela gera em nós a insegurança, toda essa situação ela gera em nós a instabilidade. E essa instabilidade ela traz para nós um prejuízo social, um prejuízo de saúde, um prejuízo na nossa mente, na nossa alma. Então, porque há um clima muito intenso. Analisando esse contexto em que nós vivemos, nós percebemos que o mundo, que a vida está vivendo um clima de instabilidade. A instabilidade nos alcançou, em maior ou em grau menor. A instabilidade ela se apresentou a nós. Seja numa dimensão, seja na outra, seja em graus diferentes, a instabilidade ela nos visitou em todos os sentidos. E pensando nisto, nessa instabilidade que traz a nós medo, que traz a nós insegurança, que traz a nós tantos sentimentos que transpassam a nossa vida, e muitas pessoas já começam a somar prejuízos. Nós estamos nessa manhã trazendo aqui o Salmo de número 136. O Salmo de 136 ele é um salmo da nação de Israel. E é justamente sobre este salmo que nós vamos meditar. Porque este salmo justamente vai nos falar de um povo. Um povo que desde os primórdios foram marcados pela insegurança. Um povo que desde os primórdios da sua existência foram marcados por privações, foram marcados por peregrinação, foram marcados por tantos eventos hostis à vida, mas que em todo esse contexto de privação, de instabilidade, de peregrinação, eles aprenderam em meio a todas essas dificuldades a confiar na estabilidade divina. Então nessa manhã nós falaremos sobre a estabilidade divina no mundo instável. A estabilidade divina em meio à insegurança e à instabilidade da vida. Então nós vamos meditar neste salmo. Fazendo aqui uma introdução básica sobre este salmo, até para nós entendermos, este salmo ele é um salmo que traz 26 versículos. A nação de Israel ela tinha como um textuário, como um bordão,
uma frase que ecoou por todas as gerações. E essa frase era: o seu amor dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. A nação de Israel tinha esse bordão, ela tinha esse textual, esse estribilho, esse cântico, esta frase que percorria e fazia-se presente diariamente. Posteriormente, esta frase ela virou um refrão e ela foi introduzida em alguns salmos. Justamente esse é um dos salmos, o Salmo 136, que está incluído esse refrão, esse estribilho chamado O Seu Amor Dura para Sempre. Então esse é um cântico de Davi, é um cântico do povo de Israel, provavelmente de um dos filhos de Coré, mas ele traz aqui um coro que era entoado. Esse salmo ele tinha uma importância muito grande para a nação de Israel, justamente porque ele é considerado o grande Iléu, a grande aclamação, aonde o povo entoava o cântico e o solista entoava esse estribilho, esse bordão: o seu amor dura para sempre. Este salmo ele era sempre entoado ao término de toda a Páscoa, de toda a ceia. Ao final da ceia, onde durante toda a ceia se cantava 116 até o Salmo 120, no final da ceia, do cerimonial da Páscoa, se cantava o Salmo 136, a grande aclamação: o amor de Deus, o seu amor dura para sempre. Muito provavelmente Jesus tenha cantado ao final da última ceia, em que ele ceou com os discípulos, esse salmo, o Salmo 136. Então, fazendo uma revisão neste salmo, nós vamos perceber a estabilidade em meio à instabilidade da vida. Justamente porque este salmo ele é um exercício em que a nação de Israel faz em recorrer à estabilidade de vida, em meio à dúvida, em meio ao caos, em meio à instabilidade da vida. Eles entoavam a estabilidade de Deus. E aí eu te convido nesta manhã a nós fazermos uma rápida revisão neste salmo para entendermos e encontrarmos nessas palavras, nesse texto, encorajamento, fé, para confiarmos que apesar de todas as coisas, Deus continua no trono e nós podemos continuar entoando a estabilidade de Deus em meio à instabilidade da vida. Então vamos aqui para 3 pontos importantes desse salmo, que é um salmo que eu tenho certeza que trará conforto para as nossas vidas. A primeira coisa que a gente vê neste salmo é que eles fazem um exercício de olhar para trás olhando para cima. E ao olhar para trás, a partir do verso de número 4 até o verso de número 9, eles vão olhar o Deus Criador, a criação de Deus. Eles vão fazer a lembrança da criação de Deus. Eles vão lembrar da estabilidade de Deus e lembrar que Deus é aquele que é criador. E no verso de número 4 ele diz: aquele que só faz maravilhas. Meus queridos, existe uma verdade tão profunda nisto, o fato de que Deus não dependeu de ninguém para fazer a sua criação, que Deus contou com seus próprios recursos e que Deus não está aquém da nossa criação. E o texto diz: aquele que faz. A ênfase aqui em todo esse salmo vai estar no verso fazer. Deus faz, ele não fez, ele não vai fazer, ele faz maravilhas. E aqui há algo importante, por quê? Em meio ao caos, em meio à incerteza da vida, em meio a momentos em que a humanidade atravessa de tamanha insegurança, de tamanha instabilidade. O século XIX, por exemplo, os filósofos criaram um conceito chamado deísmo, que em meio à calamidade de tantas guerras, de dores, de enfermidades, de pestes que assolaram a humanidade, a única resposta que eles tinham era o deísmo divino. O que é isso? Deus um dia
criou esse mundo e o abandonou. É como se as coisas seguissem o curso natural da história e não houvesse nenhuma intervenção mais divina, não houvessem mais milagres. Então o deísmo ele introduziu esse conceito filosófico que atravessou a humanidade em meio ao caos, em meio à crise, porque eles disseram, olha, se um dia Deus criou as coisas, ele criou, largou como um relojoeiro da corda e ela segue seu curso natural sem nenhuma intervenção. Mas o povo de Israel, ele olhava para trás e ele confiava na estabilidade divina de saber que Deus, ele é o Deus da criação, ele é Deus que faz maravilha. E aqui há dois conceitos divinos muito importantes, o conceito de imanência de Deus e o conceito de transcendência de Deus. Explicarei de forma muito simples. A transcendência de Deus significa que Deus está acima da criação, ele é soberano, ele faz o que quer, o que lhe apraz, e Deus, ele é Deus da história. Mas não somente isso, é o conceito da imanência de Deus. Deus não somente cria por ser soberano e está acima, Deus, ele é aquele que entra na história, ele é aquele que entra, ele está dentro da criação, ele se relaciona com a sua criatura, com a sua criação, e o ápice da imanência de Deus é que Jesus deixou o seu trono e encarnou na forma humana e viveu entre nós. Aqui é um conceito muito bonito, crer na estabilidade de que Deus é soberano, ele está acima da criação, mas ele é um Deus imanente, ele é o Deus encarnado em Cristo, que se relaciona, que entra na história. E o texto vai dizer então que ele é aquele que fez a obra da sua criação, os passos, eles se lembram. A Bíblia Sagrada diz no verso de número 5, no verso de número 6, que ele criou as coisas com entendimento, a habilidade, conhecimento ilimitado de Deus na criação. Portanto, querido, a criação humana não é um acidente, a criação humana não é um acaso, há todo um planejamento, há todo um projeto, há todo um conhecimento ilimitado de Deus. E eles atribuem, então, eles vão chamar a existência da terra. No verso de número 6, a Bíblia diz que Deus estendeu a terra para a habitação humana, ou seja, ele fez tudo, ele fez todas as coisas, podendo fazer tudo o que tinha e fez sozinho, ele escolheu fazer tudo para nos beneficiar. Deus criou todas as coisas, e não somente isso, ele é aquele que faz maravilha. Então, portanto, nesta manhã, creia que Deus é aquele que criou todas as coisas, mas que ele está na história, ele está nas nossas vidas, ele intervém nos eventos humanos, ele intervém na criação divina, ele fez todas as coisas para que o homem fosse beneficiado, ele é aquele que entrou na história, na pessoa de Jesus, se tornou um de nós, ou seja, podemos crer na estabilidade divina, olhando para a sua criação, olhando para as criações de Deus, olhando para as maravilhas que ele faz. Mas também há aqui um segundo movimento, que o povo de Israel, além de olhar para cima, olhavam para trás, para a libertação de Israel. E aqui eles trazem aqui do verso de número 10 ao verso de número 21, a libertação recebida de Deus, trazendo aqui que Deus, ele é libertador. E no verso de número 10, ele diz que Deus desferiu golpes ao Egito. E aqui a ênfase não é a justiça, mas o amor de Deus se revelar na vida de um povo que estava escravo. Eles lembram que Deus fez o povo sair. Foram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, porque Deus os fez sair de lá. Aqui há uma ênfase no braço de Deus, na mão de Deus. Ele não poupou a sua atuação para fazer o povo de Israel sair do Egito, do estado de gravidade.
Também eles trazem aqui no verso de número 12 o poder de Deus, a mão forte de Deus que fez feito. No verso de número 13, com o seu braço estendido, ele abriu o mar vermelho. Então nós vemos que em todo tempo Deus se manifesta como um Deus que tem um trono estável. O braço estendido de Deus dividiu o mar vermelho. Você consegue imaginar 2 milhões de pessoas passarem em terra firme no fundo do mar, com o mar fazendo-se 2 muralhas em que eles passam a salvo, porque o texto diz que o braço de Deus, o braço estendido de Deus, abriu o mar vermelho. Aquelas 2 muralhas em que o povo passou, havia a mão de Deus ali fazendo a contenção das águas para que o povo pudesse passar em terra seca, ileso. Foram 2 milhões de pessoas, e não somente isso, mas o texto sagrado diz, o verso de número 15, que Deus derrubou a Faraó. Faraó, ele era conhecido como um império, como um Deus para aquele povo, mas o texto sagrado diz que Deus derrubou aquele Faraó, ou seja, a obra do Senhor, os feitos de libertação de Deus, nos faz confiar em todo o tempo na estabilidade de Deus, a estabilidade de Deus em meio à instabilidade da vida. E não somente isso, no verso de número 16, ele diz que Deus guiou o seu povo. Você consegue perceber um Deus que passou a conduzir, a guiar o seu povo por 40 anos no deserto, sendo proteção, sendo acalento, sendo cuidado, sendo bússola por aquele povo. E não somente isso, o verso de número 17 diz que Deus feriu grandes reis. E essa menção aqui é a menção de 2 reis poderosos, temido na ocasião. O rei de Bazã, Og, e Sion, outro grande rei. Og, rei de Bazã, era considerado um gigante. A história sagrada diz que a sua cama tinha 4 metros de comprimento, e ele era uma daquelas figuras gigantescas que ainda existiam na terra. O seu reino era poderoso. Sion era considerado Deus do fogo. Ele era um homem violento, ele era aquele povo poderoso, mas a Bíblia diz que Deus derrubou, feriu grandes reis, porque Deus, ele é Deus vitorioso. Então, quando a gente olha para os feitos, as libertações de história, nós conseguimos confiar na estabilidade de Deus. O deísmo aberto, o texto diz, então, que Deus, através de todos esses feitos de libertação, deu por herança todas aquelas terras ao povo de Israel. O deísmo aberto diz que Deus fez o mundo, largou e foi embora. Os persas no mundo antigo, na tentativa de apagar a criação de Deus, e impedia que toda a literatura escrita não tivesse o nome de Deus. É por isso que quando você vê o livro de Esther, é um livro que faz a trajetória do povo escravo, peregrino, em que todo o evento que se desenrola ali no rei persa, não há menção do nome de Deus, não há menção em nenhum momento do nome de Deus. Todavia, não há como negar que em todo o tempo há a mão de Deus, há os feitos de Deus, há a obra de Deus, porque você pode tentar apagar o nome de Deus na história, mas você não pode ocultar a obra de suas mãos. O deísmo aberto diz que Deus fez o mundo e foi embora, o largou à própria sorte. Períodos de crise, de intensa dor, como guerras, como sofrimentos, de alcances globais, é muito comum a humanidade questionar a presença de Deus, questionar os feitos ou até mesmo a sua existência.
Todavia, queridos, há um texto no livro de João, capítulo 17, Jesus dizendo: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Querido, a história é palco de um Deus que trabalha em todo tempo. Ele é um Deus aonde nós podemos confiar. A estabilidade de eu e você podemos recorrer. E para terminar então essa reflexão, ele termina aqui no Salmo de número 136, o verso de número 23, verso de número 24 e o verso de número 25, aonde eles recorrem a três verdades sempre presentes em todo o tempo. E é por isso que havia esse bordão: o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu termino trazendo aqui essas verdades aqui, essas três verdades sempre presentes, atemporal, essas três verdades que são graça, que ecoa da estabilidade de Deus, da estabilidade do trono de Deus. E a primeira delas está no verso de número 23, que diz: ele lembra de nosso abatimento. Ele lembra quando nós somos derrotados. E aqui faz menção de que Deus não é insensível à dor. Quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê o sofrimento de tantas proporções, desde a esfera da subsistência de alimento, a esfera de cuidado, a brevidade, a fragilidade da vida, mas há aqui uma primeira verdade sempre presente, a qual você possa nessa manhã abraçá-la como uma verdade presente. Ele Ele lembra quando nós somos derrotados. Ele não é insensível à tua dor. Ele não é insensível ao seu sofrimento. Ele não é insensível à dor do mundo. Romanos capítulo 8 diz que a natureza e a criação de Deus geme, e Deus não é insensível à dor. A segunda verdade sempre presente está no verso de número 24, quando o texto diz: ele nos liberta do adversário. Ele liberta dos adversários. E esta palavra liberta aqui, ela é uma palavra que nós traduzimos por remir, por resgate, por libertação. E aqui é uma segunda verdade sempre presente, queridos. Deus nos liberta. Ele faz o nosso resgate. Então não importa a situação em que você esteja, creia que Deus é aquele que te liberta, é aquele que te resgata do caos, do sofrimento, é aquele que nos liberta, liberta dos nossos adversários. E a terceira verdade perene, sempre presente, e é por isso que nós podemos crer na estabilidade divina. Verso de número 25. Ele dá mantimento a toda carne. Há provisão de Deus para todos nós. Há provisão de Deus para toda a carne. É por isso que nós podemos encerrar aqui esta reflexão, trazendo sempre esta confiança na estabilidade divina. Ele faz maravilhas, ele faz e mostra isso na história. Ele é aquele que liberta e libertou feitos maravilhosos em toda a nossa biografia, em toda a nossa experiência de viver. E não somente isso, ele é aquele que nos faz descansar em três verdades presentes. Isso aqui é charis, isso aqui é graça. Ele lembra do nosso abatimento, não está insensível. Ele nos liberta do adversário, ele é resgatador das nossas aflições. E ele é aquele que dá mantimento, ele é aquele que provê a toda a carne. Que nessa manhã nós possamos trazer este bordão a nosso lar, ao nosso cântico, o seu amor,
a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Que Deus nessa manhã possa ser estável em meio a toda a instabilidade que você está cercado. Que nós possamos confiar na estabilidade de Deus em meio a tanta instabilidade que cercou o mundo. Ele não está insensível. Que nós possamos fazer todos um coro, como a nação de Israel fazia nessa grande aclamação. O seu amor dura para sempre. Deus abençoe.